Oi, bebês! Oi, amores! Tô de volta para nós darmos continuidade às nossas videoaulas. Hoje eu tô toda de verde, parecendo uma clorofila, como diz a minha lindinha Jade, a rainha da clorofila. Para a gente falar de um conteúdo, gente, que cai muito no Enem, cai muito no vestibular, e é um conteúdo, como toda a parte de biologia energética, que tem algumas pegadinhas. E a ideia da gente é trabalhar de forma leve esse conteúdo para que você possa assimilar da melhor forma e tirar todas as dúvidas. Antes da gente começar a nossa videoaula, amores, eu queria lembrar para vocês que lá no nosso site betbiologia.com.br a gente não tem somente videoaulas, listas de exercício e apostilas. A gente tem um espaço chamado Fatos e Fotos, onde eu conto passagens, viagens que eu fiz e convivências especiais que eu tive nessas viagens e coisas que também podem cair no Enem. Eu tenho um espaço também chamado Fique de Olho, que são temas que podem não somente aparecer na prova de biologia, mas também podem ser tema de Enem. E em atualidades, amores, temas que estão acontecendo na ciência, na economia, assuntos que interessam não somente para o conteúdo de biologia, mas para os conteúdos do Enem em geral. Estou esperando vocês lá, visitando esses espaços, deixando aquela curtida e fazendo um comentário para eu saber se vocês gostaram. Ok, bebês? E agora nós vamos começar nossa videoaula. Antes de mais nada, pega o papel, pega a caneta e, amores, quando vocês terminarem de assistir minha aula, deem aquela curtida e deem um comentário. Deixem um comentário que eu vou amar. Que vocês sabem que eu adoro tudo que vocês falam. Eu curto demais fazer essas videoaulas, eu me divirto. E, amores, esse conteúdo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de fotossíntese, a gente tem que lembrar a formação da Terra primitiva. Isso aconteceu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Mas o aparecimento da fotossíntese, ele aconteceu bem depois. Aconteceu 2 bilhões de anos depois, ou seja, aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. E foi com o representante do reino Monera. Esse representante foi, obviamente, uma bactéria, mas não uma arqueobactéria. Porque a arqueobactéria, bebês, lembrem, ela começou fazendo quimiossíntese. Na realidade, amores, a fotossíntese não foi o primeiro processo autotrófico que aconteceu na biosfera. O primeiro processo autotrófico foi a quimiossíntese. Passado algum tempo, algas cianofícias ou cianobactérias realizam a fotossíntese com liberação de oxigênio, mas antes, uma fotossíntese chamada de anoxígena ou anaeróbica acontece através de uma eubactéria chamada de sulfobactéria. O que tem de diferente nessa fórmula? Ela tem um reagente da fotossíntese tradicional e um reagente só dela. Olha a fórmula aqui: CO2, gás sulfídrico, luz, bactéria ou clorofila, olha o pigmento diferente, glicose, água e enxofre, bebês. Não liberou oxigênio na biosfera. Aí, passado o tempo, as cianobactérias mudam esse reagente. O gás sulfídrico é substituído pela água. E o que você produz no final? Oxigênio. Amores, com a chegada do oxigênio na biosfera, muda tudo. Essa nova composição torna a atmosfera oxigenada. Surge então, amores, os seres aeróbicos, surge a camada de ozônio e os seres terrestres. É uma mudança, gente, nas características bióticas da Terra que modificam a quantidade e a diversidade de espécies que vão acontecer a partir daí. E não esqueçam, na cianobactéria e nas sulfobactérias não existe a organela cloroplasto. O que existe é o pigmento disperso no citoplasma. Esse processo ocorre devido à presença do pigmento clorofila ou bacterioclorofila. Aí, amores, passa o tempo. 1 bilhão de anos depois, surgem as algas protistas e os protozoários, ou seja, o reino protista. Aí, segundo minha amada e inesquecível Lynn Margulis, um beijo, Letícia, que vai, através de estudos
análises, pesquisas, argumentar através da sua teoria endossimbiótica que a ameba, que surge como o primeiro protista na biosfera, ela fagocita uma cianobactéria. Bebês. Fagocita uma cianobactéria, porque a ameba, a gente estava faminta, ela croque, começa a fagocitar tudo que ela encontra. E ela encontra uma cianobactéria. Ela engole essa cianobactéria e iria realizar, gente, uma heterofagia, mas ela desiste. Ela percebe que ter a alga cianofícia dentro dela é benéfico. A alga cianofícia também se beneficia. Elas vivem um tórrido caso de amor. Olha o fundo musical. Amor. E isso é uma relação harmônica chamada de mutualismo. O tempo passa, essa alga cianofícia dá origem à organela cloroplasto, e dessa forma, gente, esse pigmento que estava solto no citoplasma passa a ser guardado na membraninha de uma estrutura do cloroplasto, olha o cloroplasto aqui, chamada de tilacoide. Muda o processo? Não. Apenas a célula se especializa na compartimentalização de suas estruturas. E o que Lynn, nossa amada Lynn, viu? Que teve certeza que realmente a cianobactéria originou o cloroplasto. Ela viu que existe um DNA próprio nessa organela, que é um DNA circular procarioto, que existem, bebês, ribossomos, que permitem que essa organela realize síntese proteica. E mais, amores, a presença do DNA dá a esta organela a capacidade de autoduplicação. E ela também tem uma membrana dupla. Amores, dessa forma, essa célula, ela passa a ter no seu citoplasma uma organela nova, que se mantém no reino vegetal, em todos os representantes do reino vegetal. E o que a gente vai trabalhar agora, amores? O processo bioenergético, a fotossíntese. E vamos começar com os fatores que interferem no processo fotossintético. Vamos lá, bebês? Pega o papel, pega a caneta. E vamos começar a desvendar os mistérios da fotossíntese. Então, amores, quais são os fatores que interferem no processo fotossintético? A luz, o pigmento, o CO2 e também, amores, o que pode interferir é a temperatura. Então, a gente vai começar falando a respeito da luz. E quando a gente fala da luz, a gente tem que falar um pouco de física. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a decomposição da luz e a absorção e a reflexão dos comprimentos de onda. A luz solar, amores, ela tem vários comprimentos de onda. E a gente só consegue visualizar o branco. Então, quando a luz solar ela entra por um prisma, ela se decompõe e você pode ver vários comprimentos de ondas que refletem cores diferentes, que vai desde o violeta, o anil, o verde, o laranja, o amarelo e o vermelho. Existe uma unidade de medida chamada de nanômetro, que varia entre 390 a 760 nanômetros. E na prática, amores, o que isso significa? Que a depender do comprimento de onda e dessa absorção feita pela planta, desse comprimento de onda, a planta pode produzir mais ou menos oxigênio. Então, através de um experimento, amores, antes da gente ver esse experimento, vamos ver essa imagem aqui do prisma, da entrada da luz no prisma e esses diferentes comprimentos de onda. E essa experiência, essa comprovação de que a planta ela absorve mais o azul e o vermelho, porque a partir dessas duas cores se produz mais oxigênio, a gente não pode esquecer de uma experiência realizada no século XIX por um cientista chamado de Engelmann, o experimento de Engelmann. Ele fez esse experimento com dois tipos de alga, a cladófora e a espirogira.
E ele percebeu, amores, que bactérias eram atraídas nessa alga. Essas bactérias são chamadas de bactérias aerotácteis. Bactérias aerotácteis, elas buscam o oxigênio. Então, o que foi que Engelmann percebeu? Quando ele expôs essa alga à radiação solar, ele percebeu que essas bactérias aeróbicas se concentravam mais onde a planta absorvia o azul e o vermelho. E ele chegou à conclusão que isso era fundamentado pela própria característica da bactéria. Ela iria para o local onde houvesse maior produção de oxigênio, que era, como eu acabei de falar para vocês, amores, a cor azul e o vermelho, que estão mais ou menos entre 680 e 720 nanômetros. E dessa forma, amores, ficou comprovada que realmente essas cores eram de maior absorção. E o amarelo e o verde, as de maior reflexão. Então, amores, não esqueçam, vou mostrar também esse gráfico que cai muito em prova, que está mostrando exatamente a maior absorção nessas duas cores, e também um pouquinho no violeta. Agora a gente vai falar a respeito dos pigmentos. A clorofila é o pigmento que mais se cobra em fotossíntese. E os pigmentos acessórios também, que são os carotenoides, que a gente já estudou aqui, que é um lipídio e que dá origem, gente, à vitamina A. Esse pigmento, a clorofila, ela pode ser de 4 tipos: a clorofila A, B, C e D. A clorofila A, amores, está em todos os autótrofos. A B, nos verdes. E a C e a D, nos coloridos. E dessa forma, a planta absorve e reflete essas cores através dos pigmentos. Terceiro fator que vai influenciar na fotossíntese, o dióxido de carbono. O CO2, amores, ele é importantíssimo para a fotossíntese porque ele é reagente. Mas se o CO2 estiver acima de 0,04% na atmosfera, ele pode funcionar como um fator bloqueador do processo fotossintético. Então, o ideal é que ele se mantenha nesse valor para que a planta possa, através dos estômatos, olha a imagem, absorver esse oxigênio. Desculpe, esse CO2. Qual o outro fator? A temperatura. A temperatura, gente, à medida que ela aumenta a velocidade da fotossíntese. Olha o gráfico. Só que, amores, até um determinado ponto. Percebam que é entre 35 e 40 graus centígrados. Acima desse valor, que é considerado o ótimo, a velocidade da fotossíntese começa a diminuir. E na prática, o que foi que aconteceu? As enzimas que participam do processo, elas sofrem desnaturação. Acontecendo isso, amor, não vai acontecer mais a fotossíntese. Então, a temperatura e o CO2 podem funcionar como fatores bloqueadores do processo fotossintético. Ok, bebês? Ok, amores? E agora o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as etapas da fotossíntese. A gente vai começar a falar da etapa clara e depois a gente vai falar da etapa escura. Eu vou colocar novamente a fórmula da fotossíntese aqui e nós vamos comentar primeiro essa fórmula. Se eu fizesse um resumozinho do processo fotossintético, a gente iria falar que o carbono inorgânico, que é o CO2, ele só consegue entrar no mundo vivo através do processo fotossintético. Isso em si falando de ciclo do carbono. E o que acontece com esse CO2? Ele vai produzir a glicose. A glicose, gente, ou a biomassa, ou o alimento, ou a energia, ele vai ser fundamental para que ocorra um outro processo, a respiração celular. Então, tanto os autótrofos quanto os heterótrofos vão se utilizar dessa glicose para realizar respiração celular, que a fórmula é essa aqui. E também, amores, essa glicose, quando o C entra em decomposição, olha a fórmula da decomposição, ele utiliza essa mesma molécula de glicose para liberar no meio o CO2, como a respiração liberou o CO2. Então, no ciclo do carbono, o CO2 só entra pela fotossíntese. Agora, ele pode sair pela respiração, pela decomposição, pela fermentação, pela transpiração, pela combustão. Então, amores,
esse ciclo do CO2 na biosfera, ele é realizado mais ou menos dessa maneira. Certo, amores? E uma outra coisa também muito importante, a chamada de produtividade primária bruta, que nada mais é do que o processo de fotossíntese, que é a biomassa mais energia. Quem realiza, bebês, são os produtores. Os consumidores, eles vão pegar o que sobrou da respiração, que é a produtividade primária líquida, a PPL, que é o quê? A produtividade primária bruta, ou seja, o que aconteceu na fotossíntese, menos R, que é o que a planta utilizou na respiração. Então, a PPL é o que sobra para os heterótrofos. Depois que a planta usa a glicose e o oxigênio para ela, o que sobrar, ela vai imobilizar sob a forma de celulose e amido, que a gente chama de polimerização da glicose, e também a produção da sacarose. Essas moléculas orgânicas macro ficam imobilizadas. E aí, gente, o heterótrofo ou consumidor primário utiliza-se dessa glicose para realizar a respiração dele. Então, amores, a gente vai começar com a etapa clara ou fotoquímica, que ocorre nos tilacoides. Essa etapa, amores, que ocorre no tilacoide,